Olá, boa noite. Veja agora no Brasil TV. Pelo menos 8 pessoas morreram em uma operação policial em Guarujá, na Baixada Santista. No Rio de Janeiro, uma mulher está em estado grave depois de ter sido baleada por policiais militares na Zona Norte. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, famílias do MST voltam a ocupar uma área da Embrapa. Os manifestantes cobram as promessas feitas após o acordo com o governo federal em abril. E ainda, a queda de preços em alguns itens da lista de hortifruti granjeiros chega aos consumidores. Segunda-feira, dia 31 de julho, agora no Brasil TV. Uma grande operação policial criada para prender o suspeito de matar um PM resultou em várias mortes em Guarujá, no litoral de São Paulo. O governo do estado diz que 8 pessoas morreram e que não houve excesso por parte da polícia. Hoje, a Justiça de São Paulo manteve a prisão temporária do principal suspeito de ter matado o soldado da PM. Ele era procurado desde quinta-feira passada e se entregou à polícia no fim de semana. A Operação Escudo foi deflagrada na última sexta-feira, depois da morte do soldado Reis, de 30 anos. Uma operação da Polícia Militar, da Polícia Civil, está sendo chamada de Operação Escudo e ela continua por pelo menos 30 dias. Serão mais 30 dias aí de rota nas ruas aqui do Guarujá. O Erickson, ele depois de ter se apresentado na sede da Corregedoria da PM aí na capital, ele foi trazido aqui para a sede da delegacia. Sede aqui do Guarujá, onde nós estamos, por volta das 10 horas da manhã, ele foi levado para o Fórum de Santos, por onde passou por audiência de custódia e foi mantida, então, a prisão temporária que já havia sido aceita pela Justiça e agora, então, foi mantida mais 30 dias, pelo menos, de prisão temporária. Agora há pouco também o suspeito, ele saiu, então ele deve ser trazido ainda aqui para a delegacia onde nós estamos, volta aqui para o DP-Sede do Guarujá e aí sim eles vão decidir para qual lugar ele vai, para qual cadeia ele irá aqui da nossa região. Ele se diz inocente, as investigações elas continuam e aqui na cidade o que a gente nota, a gente está aqui desde bem cedo e a gente nota muita movimentação da polícia, muitos carros da rota, muitos carros da Polícia Civil, da Polícia Militar continuando realmente essa operação. E a gente percebe também as pessoas nas ruas, né, sem saber muito bem o que está acontecendo, acompanhando essas notícias, porque a insegurança aqui no Guarujá está acontecendo, né? Está grande, tanto que o soldado Patrick veio em um reforço pedido pela Prefeitura do Guarujá. Eles pediram esse reforço há mais ou menos 60 dias e ele veio e justamente tudo isso aconteceu. Uma mulher está em estado grave depois de ter sido baleada por policiais militares na zona norte do Rio. A PM disse que a motorista não obedeceu a ordem de parada para parar o carro. E aí, um dos policiais atirou. O Benhur Correia tem as informações. Olá, amigos do Brasil TV. Natália Lacerda, de 33 anos, foi baleada na madrugada do último domingo, por volta das 5 horas da manhã, perto da comunidade do Ficap, na zona norte aqui da cidade. A versão da polícia é de que havia uma blitz no local e o carro em que Natália estava não teria obedecido uma ordem de parada. Eu conversei com familiares de Natália que contaram outra versão. Ela estava saindo da comunidade no banco de trás do carro, quando o carro parou atrás de um ônibus. E aí, quando esse ônibus saiu, eles ouviram os tiros. Natália foi atingida nas costas e socorrida pelos próprios policiais, que trouxeram ela numa viatura aqui para o Hospital Getúlio Vargas. Ela passou por uma cirurgia, mas perdeu um rim, parte do estômago e do fígado e está no CTI em estado grave. Um policial admitiu que fez os disparos e a Polícia Militar afastou das ruas todos os envolvidos na ocorrência e apreendeu o fuzil. A 39ª Delegacia de Polícia abriu um inquérito para investigar o caso e a Corregedoria da Polícia Militar também está investigando tudo o que aconteceu. Benhur Correia para o Brasil TV. Ainda no Rio, um levantamento da Secretaria Municipal de Educação mostra o impacto da violência urbana no ensino. No primeiro semestre, o número de escolas municipais que tiveram que fechar por causa de tiroteios na cidade já é maior do que em todo o ano passado. Este ano, mais de 160 mil alunos foram afetados. Os dias sem conseguir estudar por causa da violência começaram a virar frequentes na vida dessas irmãs.
A mãe das meninas, uma de 6 e a outra de 10, conta que elas estudam numa escola perto de uma comunidade na zona norte do Rio. Eu sinto que do final do ano pra cá piorou, pelo menos na região da escola delas, né? Às vezes tá chegando aqui 7h20, 7h25, e aí ele liga, olha, não consegui entrar por causa disso, aí elas têm que voltar. Elas adoram ir pra escola, que é uma escola que elas já estudam há bastante tempo, então assim, elas ficam tristes com isso, né? Um levantamento da Secretaria Municipal de Educação mostra um aumento de dias sem aula por causa de tiroteios entre facções rivais ou durante operações das polícias. No primeiro semestre de 2022, as escolas fecharam 1.078 vezes. Comparando com o mesmo período deste ano, esse número deu um salto. Foram 2.129 fechamentos por causa da violência, um aumento de 97%. Às vezes dá o tiro aqui enquanto a gente já está quase chegando na porta da escola. Aí a gente não pode ir, aí a gente tem que voltar para casa. E aí você fica como? Triste, querendo voltar, porque a escola é legal. E já aconteceu muitas vezes isso? Sim, aconteceu. A qualquer momento, os responsáveis podem receber mensagens como esta. Aqueles que puderem vir buscar sua criança o quanto antes agradecemos. Estamos com problemas na região e não sabemos como ficará daqui para frente. E quando o tiroteio começa no meio da aula, os alunos que estudam em áreas de risco precisam se proteger. Em algumas escolas, as turmas passam até por treinamento de segurança. A escola que ficou mais tempo sem aula no primeiro semestre deste ano fica na Cidade de Deus, zona oeste aqui do Rio. De 100 dias letivos, 21 os alunos ficaram sem estudar por causa de confrontos entre facções rivais ou operações da polícia. O número de escolas afetadas pelos fechamentos também aumentou. Em todo o ano passado, 405 escolas precisaram fechar por causa de tiroteios. Já agora, em 2023, só no primeiro semestre foram 500. São 163 mil alunos da rede municipal com a educação prejudicada devido à violência. Uma política de segurança pública não pode ser focada exclusivamente em operações policiais. Tem que ter inteligência, tem que ter integração e tem que ter priorização para o funcionamento das nossas escolas. Nós estamos falando de uma geração inteira que está sendo afetada nos seus estudos por isso. A gente não pode normalizar o fato de uma criança passar 10, 20, 30 dias por ano sem aula devido à violência. A esperança é de um segundo semestre de mais paz. Eu espero e torço que não tenha nada disso, né? Que eu consiga que elas estejam sempre em segurança, que elas cheguem em segurança, voltem em segurança, né? Eu espero que esteja melhor. Independente do pai, não pode ficar em casa só mexendo no celular. Lugar de criança é onde? Na escola. Esse é um problema que vira uma bola de neve, né? Uma consequência gravíssima para a vida desses estudantes, principalmente crianças que vivem em comunidades. Bom, a Polícia Militar do Rio afirmou que as ações da corporação são pautadas por informações de inteligência e planejamento prévio e que tem como preocupação central a preservação de vidas e o cumprimento irrestrito da legislação. A PM afirmou ainda que a opção pelo confronto armado é sempre dos grupos criminosos e disse que cerca de 4.400 profissionais das redes particular e pública de ensino já foram treinados pela PM para situações de emergência. Final de semana violento na cidade de Imperatriz, a segunda maior do Maranhão. Por lá foram 7 assassinatos em 3 dias. O caso mais recente foi de um ex-presidiário morto a tiros. O André Souza tem os detalhes. Olá, Carlos Henrique Braga Souza foi a vítima do homicídio mais recente aqui na cidade de Imperatriz. Ele estava na porta de casa, no bairro Parque, Anhanguera, quando 2 homens em uma moto se aproximaram e já chegaram atirando. O rapaz foi socorrido para o Hospital Municipal aqui de Imperatriz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu já no domingo, dia seguinte a este crime. Este foi o 7º homicídio cometido aqui em Imperatriz no intervalo de 3 dias. Além disso, também tiveram
tiveram aí 5 tentativas de homicídio nesse mesmo período. A onda de violência aqui na cidade já está sob investigação da Polícia Civil, através aí da Delegacia de Homicídios e também de outros departamentos. O que se tem em mente e também o que está sendo apurado é se essas mortes têm ligação com o crime organizado, com a disputa entre facções criminosas aqui da cidade. Em todos esses casos, a polícia já conseguiu identificar alguns dos suspeitos, mas depende aí da expedição de mandados de prisão para que essas pessoas sejam então presas e estejam à disposição da justiça para responder por esses crimes. André Souza, de Imperatriz, para o Brasil TV. O vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho, e a família foram feitos reféns por assaltantes na casa onde moram. O crime aconteceu no sábado. Os bandidos ficaram 40 minutos dentro da casa. O vice-prefeito estava em casa com a mãe, um sobrinho de 10 anos, um pedreiro e um vidraceiro, quando os bandidos chegaram. Era mais ou menos 11h20 da manhã. Eu estava com o pedreiro, a gente estava ajeitando o portão, o motor do portão eletrônico, a gente estava chumbando ele e o portão estava abrindo e fechando. Então, nesse momento, eu acho que eles passaram e viram o portão aberto. E voltaram, me abordaram, viram o portão, estavam 5 dedos abertos, ele empurrou o portão e já foi com a pistola na mão abordando. De acordo com Márcio Botelho, 3 homens entraram na casa, o ameaçando com uma arma apontada para a cabeça dele. E renderam todo mundo, a gente ficou na mesa aguardando, eles subiram no primeiro andar, pegaram algumas coisas e depois eles trancaram a gente no quarto do primeiro andar. Eles não são amadores, eles são profissionais, porque eles vieram de luva, de colete, eles vieram de capa, de máscara, para não serem identificados. No quarto do vice-prefeito, os bandidos reviraram guarda-roupa e arrombaram uma gaveta onde estavam uma quantia em dinheiro e uma pistola, registrada no nome de Botelho. Levaram também um som, um notebook, um celular, joias e relógios. As imagens das câmeras de segurança da vizinhança poderão ajudar na identificação dos assaltantes. Márcio Botelho já tinha sido vítima de um crime violento na cidade antes. Em 2020, ele sofreu um sequestro relâmpago em Jardim Atlântico, Olinda. Na época, ele contou ter sido encapuzado pelos sequestradores que o ameaçaram de morte. Os bandidos roubaram o carro e cartões de crédito e libertaram o vice-prefeito no Cabo de Santo Agostinho. Segunda vez que eu passo uma sensação parecida e realmente eu não desejo a ninguém. A Polícia Militar de Pernambuco disse que foi chamada para atender as vítimas do assalto, mas quando chegou, os criminosos já tinham fugido. A PM também disse que fez buscas na região, mas ninguém foi preso. Já a Polícia Civil afirmou que a invasão à casa do vice-prefeito de Olinda foi registrada na delegacia e que abriu um inquérito para investigar o caso. Em Mato Grosso do Sul, numa operação contra o tráfico de drogas, a Polícia Federal apreendeu dinheiro, armas e munições. O Martim Andrada acompanhou. De acordo com a Polícia Federal, a operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul, e em Pinhalzinho, no interior de São Paulo. E também, a partir de agora, está monitorando por tornozeleira eletrônica 6 investigados. A Polícia Federal também apreendeu durante essa operação dinheiro, incluindo guaranis, que é a moeda do Paraguai, apreendeu imóveis, veículos e também suspendeu a atividade jurídica de 4 empresas que, segundo as investigações, eram usadas para lavagem de dinheiro. Cumpriu também um mandado de prisão contra um investigado que, segundo a polícia, havia fugido da prisão e é condenado a mais de 10 anos de prisão por tráfico de drogas. Essa operação, inclusive, tem o objetivo de combater uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A operação se chama Iporã, que na língua guarani significa bonito, bonitinho, e que é o apelido de um desses investigados. Uma outra ação da Polícia Federal hoje foi no Ceará, esta contra o abuso infantil. A Kílvia Muniz acompanhou.
Olá, foram cumpridos 6 mandados de prisão nas cidades de Fortaleza, capital do Ceará, Maranguape, na região metropolitana, Juazeiro do Norte, na região sul do estado, além da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. São mulheres que são investigadas por praticar abusos sexuais, estupro contra os próprios filhos e crianças de sua responsabilidade. E, além disso, gravar essas ações e compartilhar na internet. As investigações, elas começaram em setembro do ano passado, quando a polícia identificou um homem, um psicólogo, que seria aliciador dessas mulheres na chamada Deep Web. O homem, inclusive, publicaria tutoriais ensinando as mulheres a realizarem os crimes contra as crianças e depois compartilharem esse conteúdo com ele. Ele foi preso em dezembro em Fortaleza e, a partir daí, a polícia apreendeu um vasto material, cerca de 12 mil vídeos e imagens das crianças sendo abusadas, violentadas, filmadas, e aí, a partir também de conversas registradas nesse conteúdo apreendido, a polícia conseguiu chegar à identificação dessas mulheres. Foi cumprido também um mandado de afastamento cautelar e 6 mandados de busca e apreensão, que devem resultar na identificação de outras pessoas envolvidas nesses crimes. As vítimas vão desde bebês de colo até crianças de 9 anos, principalmente do sexo masculino. De acordo com a Polícia Federal, essas mulheres investigadas serão indiciadas pelas práticas dos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e outros crimes que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas podem chegar, no mínimo, a 45 anos de prisão. Kilvia Muniz para o Brasil TV. Bom, a partir de hoje, toda a população da cidade do Rio de Janeiro com 12 anos ou mais vai poder receber a dose de reforço contra a Covid com a vacina bivalente. Gabriel Barreira explica pra gente. A partir de hoje, todos os postos de saúde do município do Rio estão oferecendo a vacina contra a Covid-19 bivalente, que vale contra 2 cepas da Covid. São 237 locais espalhados entre postos de saúde e clínicas da família. Esse aqui é o Super Centro Carioca de Vacinação, que tem um horário estendido, de domingo a domingo, das 8 às 10 da noite. Então, até quem trabalha muito cedo ou trabalha até muito tarde, consegue vir aqui e tomar essa dose da vacina. Basta ter mais de 12 anos e ter tomado a última dose há pelo menos 10 meses. Gabriel Barreira para o Brasil TV. Famílias do MST voltaram a ocupar hoje a área da Embrapa Semente Básica, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Os manifestantes cobram o cumprimento das promessas feitas após o acordo firmado com o governo federal em abril deste ano. A ocupação aconteceu por volta das 5 da manhã desta segunda-feira, véspera da realização do evento Semiárido Show da Embrapa, que reúne cerca de 20 mil pessoas, entre pesquisadores, representantes do governo federal, agricultores e estudantes. Cerca de 100 famílias do sertão de Pernambuco e da Bahia estão instaladas na área onde a Embrapa faz pesquisa de sementes de espécies do bioma Caatinga. A gente está buscando o objetivo que é a terra da gente, né? O objetivo da gente é esse, que foi prometido algo e não foi regulado, né? Então a gente está aqui por isso. De acordo com os manifestantes, na última ocupação, em abril deste ano, um acordo foi assinado com órgãos do governo federal, dando a garantia de que terras seriam compradas para agrupar as 859 famílias acampadas em fazendas da Embrapa. 3 meses depois, sem o cumprimento do acordo, o movimento resolveu ocupar novamente esta área conhecida como Embrapa Semente Básica. O governo assinou, se comprometendo que a gente saísse de dentro, que eles iam comprar as terras para poder colocar a gente. Mas nada foi feito, então a gente veio atrás dos nossos direitos. Desde abril, as famílias estavam acampadas em uma área cedida por um membro do MST, enquanto aguardavam a compra das 5 propriedades prometidas pelo governo. Um ponto que avançou foi a questão do cadastramento aqui das famílias, que há 6 anos não tinha cadastramento, então identificou essas famílias, mas nós queremos agora discutir o ponto INCRA, criação do INCRA, e o ponto terra, porque sem a terra nós não conseguimos resolver o problema dos trabalhadores. A equipe de segurança da Embrapa foi acionada. A estrutura do Semiárido Show continua sendo montada. De acordo com a chefe-geral da Embrapa, a área ocupada pelo MST
é produtiva e serve à realização de pesquisas sobre as espécies forrageiras e nativas da caatinga. A Embrapa trabalha com pesquisa para a agricultura em suas diferentes escalas. Todas as nossas áreas experimentais são usadas para este fim. Aqui na Embrapa Semiárido, da mesma forma, a gente tem campo experimental para desenvolver tecnologia para atender o nosso público-alvo. Aquela área em particular, a gente tem atividades ali sendo realizadas. Em outro momento, nós já divulgamos a respeito disso, porque recebemos essa mesma informação por parte do MST. Mas o que a gente tem ali é um propósito muito claro de desenvolver tecnologia para a agricultura familiar. Os manifestantes afirmam que só sairão do local do evento após um retorno direto de Brasília para estabelecer uma decisão concreta sobre o destino das famílias. Essa pauta já está lá na mesa do ministro, né? A coordenação nacional do MST com a equipe do ministro já estão sentados agora, debruçados nessa pauta, para que seja atendida. A seguir, termina a greve dos rodoviários na região metropolitana do Recife. Não saia daí. Brasil TV de volta falando do fim da greve dos rodoviários na região metropolitana do Recife. O sindicato da categoria e o das empresas urbanas chegaram a um acordo no fim da manhã. O Bruno Fontes tem as informações. E essa greve durou quase uma semana, são 6 dias hoje. E agora há pouco o sindicato dos rodoviários e também os donos das empresas de ônibus chegaram a um acordo por meio do Tribunal Regional do Trabalho com o Ministério Público do Trabalho. Eles assinaram, então, o sindicato dos rodoviários. Os rodoviários vão receber um reajuste de 4%. Mas a gente percebe que em muitos terminais esse movimento, esses ônibus ainda não voltaram a circular. Nós estamos aqui no terminal que fica na BR, às margens da BR-101, e esse terminal é importante, fica na zona norte do Recife, porque leva os passageiros para o centro da cidade. Muitos passageiros estão reclamando de atrasos de até 1 hora e estão desistindo de ficar aqui, porque você vê então que está bem vazio esse terminal. Esse terminal tem mais de 50 mil passageiros por dia. Hoje está assim, bem vazio. A gente lembra que 1.800.000 passageiros dependem do transporte público aqui na região metropolitana do Recife. A greve terminou e eles prometem que até o fim do dia esses ônibus voltam a circular pela região metropolitana. A gente vai esperar, vamos acompanhar então esse acordo que foi feito e o fim da greve dos rodoviários aqui na região metropolitana do Recife. Bruno Fontes, do Recife, para o Brasil TV. O Corpo de Bombeiros localizou hoje à tarde o corpo da última vítima que estava desaparecida após as explosões em um silo de grãos na cooperativa Cevale, no oeste do Paraná, na última quarta-feira. As informações daqui a pouco no Jornal Nacional. E agora, uma boa notícia para os consumidores. Quem costuma ir ao mercado com frequência já deve ter notado a redução no preço de alguns alimentos no setor de hortifruti. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE agora em julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo recuou 0,08%, graças principalmente à queda no percentual da inflação nos alimentos. Seu Valdomiro é diabético. Por conta das restrições médicas, tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Mas legumes e algumas frutas estão sempre na dieta dele. Não pode faltar o alface, o coentro, que é o cheiro verde. E nem pode faltar uma laranjinha para mim, mas a mulher, a gente compra sempre, direto. E para surpresa de seu Valdomiro, dessa vez alguns itens estavam com preços mais baixos. O tomate, por exemplo, está custando R$ 6,15 o quilo. E segundo o dono do supermercado, no início do mês, estava por cerca de R$ 10. Isso acaba sendo bom para o cliente, né? Que tem um preço acessível e tem mercadorias de primeira, hortaliças de primeira, né? Tanto a hortaliça como a fruta. Segundo o último boletim do Programa Brasileiro de Modernização de Hortifruti e Granjeiros, entre maio e junho desse ano, houve redução em quase todos os alimentos, entre frutas, legumes e verduras. A exceção foi para a banana, a batata e a maçã. A pesquisa levou em conta os preços nos principais centros de distribuição do país. Entre os itens que mais sofreram redução estão o alface e o mamão, que caíram em torno de 11%.
e o tomate, que está em média 6,57% mais barato. Os itens que mais subiram nesse período foram a batata, que está 5,75% mais cara, a banana, 0,58%, e a maçã, 3,18%. A pesquisa foi divulgada pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo o levantamento, o principal causador dessa alteração nos preços são as baixas temperaturas nos principais polos produtores de legumes e verduras do país. O inverno também refletiu numa menor demanda de frutas, como laranja, melancia e mamão, influenciando nos preços mais baixos na média. Cássio vem com frequência ao supermercado reabastecer a geladeira, e isso inclui muitas frutas, verduras e legumes. Não pode faltar a batata doce, a batata e a cenoura, né? Principalmente a batata, que é rica em nutrientes para a gente, que é atleta, tudo. Então ela é primordial na nossa dieta. Ele vem aproveitando a redução dos preços para caprichar nas compras, mas nem por isso deixa de buscar economia. Como aqui tem o dia da promoção do hortifruti, né? Então tudo em verdura, legumes, dá aquela caída no preço. Aí a gente aproveita e vem fazer a compra. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.